Olá, sejam todos bem-vindos à nossa próxima palestra. Nossa palestrante de agora, minha querida amiga e parceira, Janaína Kim Barney. Janaína é nutricionista com mais de 15 anos de experiência na área. Ela é especialista em nutrição materno-infantil, é mãe e estudiosa incansável da educação infantil, familiar e do comportamento alimentar. A Janaína é coordenadora e docente do projeto de pós-graduação em Educação Alimentar e Nutricional da Unifeb e hoje ela vai falar para a gente sobre a responsabilidade de pais e filhos na rotina alimentar da família. É uma aula bastante importante para os familiares, né? E uma excelente ferramenta para os profissionais de saúde que estão nos assistindo. Tenham todos uma ótima palestra e até breve. Olá, tudo bem? Eu sou Janaína Kim Barney, sou nutricionista materno-infantil e trabalho principalmente focada no comportamento alimentar na infância, né, e na educação alimentar na infância. Tá? E estou muito feliz de estar aqui no Conalco mais uma vez. Obrigada pelo convite, né? E porque eu considero muito esse trabalho, acho maravilhosa essa possibilidade de levar tanta informação para as pessoas, para o país inteiro. Então, vamos começar. Então, né, eu vou falar sobre a responsabilidade dos pais e dos filhos na rotina alimentar, né? E o meu trabalho, né, na verdade, começou, né, com a identificação dessa questão da dificuldade alimentar, porque eu vinha trabalhando focada, né, na alimentação da criança e a gente não via a evolução acontecendo, né? Então, as dificuldades alimentares começaram a mostrar que a gente precisava repensar várias questões, né? Porque a gente ficava ali focado na criança, tentando colocar a criança como sendo um problema, só que quando a gente começou a se afastar e avaliar um pouco mais, né, as questões, a gente começou a olhar em volta e se afastar para olhar o contexto, olhar o todo, a gente começou a perceber que tinham questões que a gente poderia resolver sem depender especificamente da criança, né? Então, depois que eu tive a minha filha, principalmente, aí que a gente viu que teoria e prática não se encaixavam, né? Porque a gente vinha com o trabalho voltado para a criança e aí cheio de regras, e quando a gente ia aplicar, aquilo não funcionava, não fluía, e eu era nutricionista e tinha uma criança dentro de casa e não conseguia lidar com a alimentação da minha própria filha. Tá? E isso me fez começar a correr atrás de respostas, né? E nessa caminhada, com os meus estudos, com o trabalho que eu vim desenvolvendo, né, eu me deparei com questões como os determinantes do comportamento alimentar da criança, né, que diz que os principais determinantes são a família, o contexto social, né, e as estratégias que os pais e os cuidadores utilizam na forma de lidar com essa criança. Tá? E as principais queixas dos pais em relação à alimentação da criança eram a falta de tempo, de rotina, né, de conhecimento, e aí eles tinham as queixas também sobre as dificuldades alimentares da criança. E se a gente parar para perceber, né, todas essas informações, família, contexto, as estratégias, a falta de tempo, de rotina e de conhecimento, a gente pode perceber que pouco tem a ver especificamente com a criança, que realmente esse contexto que a gente vive, né, das nossas estratégias, a falta de tempo, de rotina, falta de conhecimento, podem levar a várias questões, né, que chegam às dificuldades alimentares. Então, eu costumo dizer que a gente tem construído muitas dificuldades alimentares por falta de saber como lidar com a alimentação da criança. Tá? E foi a esse processo que eu me dediquei a trabalhar e a gente poder desvendar um pouco mais sobre isso, né? Então, como a gente poderia trabalhar?
Então, a gente chegou num momento que passou a perceber que a gente estava tentando apagar um incêndio com um copo d'água, né? Eu fico ali focado na criança, tentando trabalhar a criança, arrumando estratégias para lidar especificamente com o comportamento da criança naquela dificuldade, mas eu não parava para ver essa família, né, esse cuidador, esse contexto, esse ambiente, né, o ambiente como é oferecido para essa criança, tá? E isso faz toda a diferença. Quando a gente aprende a lidar com tudo isso, a gente muda muito a vida alimentar da criança, né? Porque o comportamento alimentar da criança, se não for uma causa orgânica, né, é simplesmente uma consequência da forma como a gente lida e a gente apresenta a alimentação para ela, como a gente insere ela nesse contexto, né? Então, os principais pontos a serem repensados, né, na alimentação da criança aqui seriam o papel, né, de cada um na educação alimentar da criança. Né? Eu digo que não tem como a gente estabelecer uma organização sem dividir os papéis de acordo, tá? Porque se o pai e a mãe não souberem qual é o papel deles, fica muito difícil da gente trabalhar. Né? A gente tem o papel dos pais, o papel da criança, até o papel do profissional na hora de conduzir isso. Tá? E o papel dos pais certamente não é fazer a criança comer, né? Nem em volume, nem em qualidade alimentar. Né? Então, o papel do cuidador é realmente cuidar dos bastidores dessa alimentação, para que quando a alimentação chegue à criança, ela esteja inserida num ambiente equilibrado e que promova condições dela poder ter uma alimentação melhor. Tá? E a gente não visualiza ainda dessa forma, né, o papel dos pais e dos cuidadores. Né? A gente ainda tem muito a questão de que a gente tem que fazer a criança comer. E quando a gente passa a entender que o nosso papel não é fazer a criança comer, a gente até sente um alívio. Porque a gente para com aquelas frustrações de que, mas eu preparo e ele não come, mas eu fiz, mas eu ofereci. Né? Então, a gente passa a entender que eu continuo oferecendo e o momento que ele se sentir tranquilo e familiarizado o suficiente, né, com aqueles alimentos, com aquele ambiente, quando ele se sentir acolhido e preparado para experimentar, ele vai passar a comer e aceitar de uma forma diferente a alimentação. Né? Então, assim, muito do forçar, do obrigar, né, a gente acaba construindo problemas, a gente acaba construindo muitas dificuldades na alimentação da criança. Né, eu falo muito também que a hora das refeições é tarde demais para organizar qualquer coisa. Né, a gente acaba lidando com a alimentação, a gente acaba servindo uma alimentação que a gente não gostaria que a criança comesse, né, ou que a gente queira controlar volume daquela alimentação, e aí a gente acaba brigando na mesa. E o ideal seria que eu servisse a alimentação no equilíbrio, né, com os grupos alimentares de acordo, e a criança exposta a esses grupos alimentares, a essas possibilidades, ela vai se alimentar de acordo. Tá? Mas aí eu sirvo macarrão com carne moída e quero controlar o volume que a criança vai comer. Né? E tanto com a criança quanto o adulto também. Né? Aí é tarde demais para a gente fazer isso. Então, esse processo é muito de se antecipar às questões. Tudo que eu conseguir planejar, me organizar, refletir de como eu vou lidar com aquele momento, fica muito mais fácil. Porque quando eu chego na hora da refeição, eu já tenho tudo planejado, tudo organizado, e eu não preciso mais do conflito com a criança. Então, a gente, quando tem alguma coisa para conversar com a criança, o momento é fora do horário das refeições. O momento à mesa tem que ser de prazer, de tranquilidade, de acolhimento, tem que ser agradável o momento da refeição. Né? E isso é importante a gente pensar, né, a forma como a gente lida com a alimentação, porque a gente acaba gerando muitas vezes o efeito oposto do que a gente gostaria. Né? Meu filho é obeso e aí eu acabo tentando controlar o volume alimentar dele e levo para aquele caminho.
né? Ah, o meu filho não come, né? Ele é muito restritivo, e aí eu fico tentando empurrar a alimentação, fazer com que ele coma certos alimentos ou volume alimentar, e a criança tem uma relação cada vez mais difícil com essa alimentação, e ela quer se afastar da comida. Ela não tem vontade de se aproximar, ela cada vez se afasta mais, né, e deseja menos comer os alimentos que a gente está forçando a criança a comer. Então, isso são questões importantíssimas da gente avaliar na hora das dificuldades alimentares, tá? Porque são muitas questões nossas, tá? Eu falo muito que no início do processo do trabalho das dificuldades alimentares, não fazer nada pode ser o melhor caminho, porque eu não conheço nem essa criança como ela seria naturalmente nesse ambiente alimentar dela, porque ela está sempre com a pressão de algum adulto, né, de alguma situação. Então, eu preciso primeiro dar espaço para essa criança se mostrar como ela seria naturalmente no ambiente, para depois eu criar as estratégias para a gente fazer essas mudanças, né? Porque ela está sempre sob alguma pressão, né? Ou sob alguma condição que acabe reforçando o problema. Então, se eu tirar essa questão, aí eu vou ver como a criança funciona e depois a gente vai poder trabalhar de acordo. Tá? Então, se eu não sei o que eu estou fazendo, né, porque os pais chegam para a gente normalmente com a questão, mas eu já tentei de tudo. E quando a gente chega a essa colocação de que eu já tentei de tudo, todo dia a gente está tentando uma estratégia nova. E isso é muito ruim, porque eu não sei o que eu estou fazendo, e aí cada dia eu estou tentando de um jeito, e a gente acaba prejudicando a criança. Então, se eu me afastar e avaliar e pensar, planejar tudo adequadamente, fica muito mais fácil, né? Porque eu já organizei para poder ter acesso à criança. Então, o objetivo, né, da educação alimentar é promover o aprendizado dessa criança, né? É eu expor essa criança a um ambiente que a gente vive. Né? Porque qual é o objetivo que a gente tem com a alimentação da criança? É fazer ela comer? Né? Então, o objetivo é a gente fazer a criança aprender a lidar com a alimentação que está no nosso meio. Né? E a nossa alimentação faz parte, salgadinho, refrigerante, tudo isso, mas se eu conseguir organizar uma alimentação para promover essa oportunidade, eu vou conseguir conduzir meu filho a uma alimentação mais adequada. Tá? Isso tudo, todo esse trabalho que eu faço é a construção de base para que a gente tenha um ambiente adequado, tá? Então, mesmo que seja uma criança que tem alguma condição mais complexa, né, que ela realmente tem uma dificuldade alimentar, esse ambiente organizado é necessário para depois eu poder dar continuidade, tá? A gente precisa construir as experiências da criança, tá? Então, fazer errado faz parte do aprendizado, tá? Então, eu digo para a criança para ela fazer de uma forma, mas eu não dou espaço para que ela faça errado, né? Ela precisa construir as próprias experiências e no aprendizado fazer errado faz parte, né? Os nossos filhos não aprendem a andar de bicicleta subindo na bicicleta e andando sem nunca ter levado um tombo. Tá? É assim que a gente aprende. Tá? Então, são várias etapas e aí a gente vai construindo isso. As etapas do comer, né, são 32 etapas. Então, assim, desde o momento que a criança aceita ficar no mesmo ambiente que um alimento, até o momento que ela esteja comendo, né, uma quantidade, um volume adequado, são 32 etapas. Tá? E a falta de saber disso, né, a gente acaba atropelando, porque a gente é muito ansioso, né, na alimentação da criança. A gente tem muita pressa, a gente quer que já saia comendo, que já coma de tudo. Tá? Então, quando a criança teve uma introdução alimentar legal, tranquila, a gente simplesmente dá continuidade ao processo.
Mas quando já tem alguma dificuldade que vem daquele processo ali, a gente vai cada vez atropelando mais e vai criando mais expectativas e vai construindo essa dificuldade alimentar. Então, no primeiro momento, eu tenho que parar e avaliar o momento que essa criança está. Em que etapa ela está? Ah, ela tolera colocar no prato dela. Então, é a partir daí que a gente vai começar a trabalhar. Né? Ah, ela não consegue nem olhar para aquele alimento porque ela já quer sair de perto. Né? Então, é isso, a gente tem que levar em consideração essa etapa da criança. Né? Porque a gente tem tão focado o momento de comer em quantidade, né, adequada e variedade, que a gente esquece que isso é um processo de aprendizado e que tem que acontecer naturalmente. E a gente precisa dar espaço para que isso aconteça. E a gente tem que compreender também que o papel da criança é comer se ela quiser e não comer se ela não quiser. Porque se essa criança tiver a possibilidade de não comer, ela vai se sentir segura para ela poder poder construir essa caminhada na educação alimentar dela, nessa construção. Agora, quando a criança não tem essa possibilidade, ela já não quer nem chegar perto. Porque se eu não dou a possibilidade dela rejeitar o alimento, ela não vai querer nem tentar provar, ela não vai querer nem ver aquilo. Tá? Então, a gente precisa dar espaço para ela comer se ela quiser, se ela não quiser, ela não comer, e comer o volume que esteja de acordo com a fome dela. Por onde a gente poderia começar? Né? A gente pode começar compreendendo o que é normal ou não da fase da criança. Se eu passar a entender que essa fase da criança é natural, né, ou não, o que deveria ser esperado para a idade, já fica tudo diferente, porque a gente cria expectativas além das possibilidades da criança, porque eu não compreendo esse momento dela. Né? E eu preciso entender também que cada criança é única, então eu não posso comparar ela com um amiguinho que já come de tudo, né? Que o amiguinho come variedade, que o irmão come assim e que aquele come assado, porque a gente faz muita comparação. Então, a gente atrapalha a criança fazendo essa comparação. Entender o papel de cada um nesse processo. Então, eu passando a entender que o meu papel é cuidar desses bastidores da alimentação e colocar a criança nesse ambiente adequado, né, e utilizar estratégias de acordo, que eu não esteja obrigando essa criança a comer, mas promovendo essas oportunidades, a coisa vai fluir naturalmente. Tá? Estabelecer regras alimentares em casa. Né? Não significa que porque a criança tem que comer o tamanho da fome, a gente tem que respeitar tudo isso, que a gente não tenha regras e não tenha limites. Tá? Então, a gente precisa construir os horários de comer, horário de não comer, o que se come, que tipos de alimentos eu ofereço em cada horário, em cada refeição, e a criança precisa fazer parte disso, ela precisa compreender que no café da manhã é oferecido esse tipo de alimento, e que no lanche a gente come esse tipo de alimento, no almoço. Então, quando a gente coordena essa organização, horário de comer, horário de não comer, que tipos de alimentos eu como em cada horário, né, as regras estabelecem essa organização. E aí a gente passa a não ter mais a obrigação de fazer a criança comer, porque não depende de mim. Né? Quando a criança diz, eu não como isso porque minha mãe não deixa, ou eu como isso porque minha mãe diz que eu tenho que comer, a gente percebe que tem alguma coisa errada, né? Porque a gente come porque é o alimento que é oferecido naquele momento, é o que se come naquele horário, né? E quando passa a ser porque a minha mãe isso, ou meu pai aquilo, né? Porque o adulto obriga, ou porque o adulto quer, então é porque tem alguma coisa que está desajustada. A gente precisa utilizar a fome da criança com sabedoria. Tá? Então, assim, se essa criança chegar no horário da refeição e ela não tiver fome, dificilmente ela vai estar receptiva para comer uma variedade de alimentos, para experimentar novos alimentos. Né? Muito comum, eu não consigo manter nem meu filho sentado na cadeirinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é: essa criança está chegando com fome no horário da refeição? Tá? Porque se essa criança não está nem com fome, como eu vou promover isso?
tá? Eu falo muito que a gente vai numa feijoada e aí come uma quantidade, e depois a gente vai na casa de alguém e a pessoa, quer comer? E aí a gente dá aquela olhada na mesa assim, e dependendo do que tem, a gente diz que sim ou não, né? Obrigada. Tá? E a criança é a mesma forma, se ela já está satisfeita, ela não vai querer comer. Ela vai olhar para a mesa e se não é tão atraente assim, né, ainda mais experimentar coisas novas, então ela vai acabar rejeitando. Então a fome é necessária, ela tem que chegar no café da manhã, no almoço e no jantar com fome. Aí eu vou começar a ter uma criança receptiva a experimentar. A gente precisa também trabalhar poucas melhorias por vez. Às vezes, na ansiedade, a gente quer melhorar tudo de uma vez só, e aí a gente não sabe nem por onde começar. Então, a mudança de hábito é uma coisa muito complexa. Então, eu tenho que estabelecer 3 mudanças que caibam na vida da família, e aí a gente começa aquele processo devagar e tranquilo, porque eu consigo estar consciente no momento daquela mudança. Agora, quando eu estipulo que eu quero mudar tudo, né? Por exemplo, vamos oferecer uma fruta por dia. Né? A criança não está comendo nenhuma fruta, então a gente vai oferecer, não significa que ela tenha a obrigação de comer. E aí a gente vai criar uma estratégia para poder oferecer essa fruta. Né? Então, esse tipo de trabalho com metas claras, objetivos claros, facilita a vida da família, porque a gente querer mudar tanta coisa de uma vez só fica muito complicado. Tá? Fazer combinados com a criança, né? Olha, a gente percebeu que a nossa alimentação está muito assim, assim, assim. Tá? Quem sabe, a partir de amanhã a gente não possa incluir tal coisa nas refeições. Então, a partir do momento que eu combino com a criança, ela se sente parte daquilo. E é um pacto sobre a alimentação da família, e não a respeito dela. Né? Não é porque você não come, né? É porque a gente está melhorando, né? Vamos reintroduzir mais água, vamos introduzir o que está faltando. Né? E aí a gente vai trabalhando isso. E uma coisa que a gente esquece muito também é de trazer a criança para a cozinha, dela poder ter contato com os alimentos, dela poder lidar com os alimentos. Eu vou ao mercado e compro tudo, chego em casa, guardo tudo, a criança não toma conhecimento do que existe em casa, ela não sabe o que tem para comer, que horário, como que vai ser feito, e o primeiro momento que ela tem contato com a comida é a hora que já está no prato e tem um adulto na frente dela dizendo, come porque é bom, come porque é saudável. Mas foi o primeiro momento que ela viu aquilo. Então, quando é uma novidade ainda, aí piora. Agora, se eu chegar do mercado e trouxer essa criança para a cozinha, vamos guardar a compra, né? Eu pensei em fazer isso com esse legume, ou fazer isso com essa fruta, o que você acha? Né? Então, isso eu já consigo me antecipar para ver a receptividade dessa criança. Ali eu já consigo identificar se ela vai gostar ou não, ou ela já, né? A gente já percebe que ela já rejeitou a ideia ali no momento de guardar a compra, então eu já posso ter um plano B na manga. Né? Então fica muito mais fácil, porque eu estou me antecipando e não chegando na hora da refeição e querer resolver no momento da comida. Tá? Então a gente antecipa as etapas. A gente também dá alternativas para a criança. Né? Isso é muito importante. E a gente acaba achando que não, é isso que eu vou oferecer e a criança tem que aceitar. Tá? É momento de comer fruta. Tá? Então, se eu oferecer melão, banana e laranja e a criança escolheu, né, a banana, a laranja, o que foi, tudo bem. Tá? O importante é que eu pré-determinei que esse horário é o horário de comer tais alimentos. E aí, quando eu oferecer, eu dou alternativa para a criança escolher. Isso é muito importante, ela se sente parte, ela se sente dona da própria alimentação. Tá? Eu sempre falo muito numa situação de que eu ia ao cinema com a minha filha, quando ela era menor, e aí eu chegava lá e perguntava para ela, você quer água com gás ou sem gás? E ela dizia que ela queria sem gás, porque ela não gosta de água com gás. E aí eu perguntava para ela, você quer pipoca doce ou salgada? E aí ela escolhia qual ela queria, e eu comprava a pipoca pequena e a água para ela. Agora, se eu chegasse lá e dissesse para ela o que você quer comer,
né? O que você quer tomar? Com aquelas possibilidades todas, certamente ela escolheria coisas que eu não estaria de acordo. Então, quando a gente já tem pré-estabelecido, eu já compreendo como eu quero conduzir essa alimentação, fica tudo muito mais fácil. Tá? Então, fica muito mais simples de lidar com a alimentação da criança. Só que se eu não sei o que fazer, como oferecer, que horários, essa organização da rotina, eu não compreender esse contexto, fica muito mais difícil. Então, a gente tem que também reavaliar a nossa alimentação, né? Porque o nosso papel é ser modelo para a criança. Então, eu tenho que reavaliar os meus conceitos sobre o que é uma alimentação saudável, né? Que não pode ser uma alimentação radical. Uma alimentação saudável tem de tudo numa alimentação, tá? E o que é comer normal? Né? É a gente comer quando está com fome e quando a fome passou a gente para de comer, mas hoje a alimentação do adulto e da criança é vendida de forma diferente. Tá? E a gente precisa passar a entender que a alimentação do adulto e da criança é a mesma, porque uma alimentação equilibrada é o saudável para toda a família. Né? E a gente acaba separando isso. O meu filho come isso e eu como aquilo, aí a criança ou come só o que ela prefere, né? E eu tenho uma alimentação que eu considere saudável. Tá? Então, a gente repensar a nossa alimentação e a forma da gente lidar com a comida é muito importante, porque quando eu tenho uma alimentação adequada, equilibrada, com essa organização, eu consigo passar isso para a criança de uma maneira mais natural. Tá? Não precisa ser a base do forçar, né? A base do obrigar a criança a comer. Tá? Então, dá para ser muito mais leve, e se a gente passar a organizar as partes que fazem parte do papel do adulto, a gente vai ter uma criança que, por consequência, vai melhorar muito a alimentação. Tá? A gente pode perder esse foco de tentar fazer a criança comer, que por si só a gente vai conseguir melhorar bastante a alimentação dela. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Conalco, né? Aline, muito obrigada, é um prazer poder fazer parte disso. E queria deixar, né, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu Instagram é Jana, nutri.janakimbarney, tá? E queria dizer também para os profissionais de saúde da área da educação que estão assistindo, que a gente desenvolveu, né, eu e a Érica Porto, né, em parceria, a gente desenvolveu um projeto incrível, né, uma pós-graduação em Educação Alimentar e Nutricional, aqui da Unifeb, em Brusque, Santa Catarina, uma pós-graduação presencial, tá? Mas que tem tudo que a gente gostaria de ver, né, relacionado à educação alimentar, à abordagem comportamental. É uma pós-graduação incrível de encher os olhos. Então, não deixe de conferir a pós-graduação no site unifeb.edu.br, né, é o site da Unifeb. Então, confira lá e veja a grade curricular do curso, né? Os profissionais são incríveis, um pessoal maravilhoso, um time incrível que está fazendo parte desse projeto com a gente. Tá? É realmente uma equipe maravilhosa. Não deixe de conferir e, se tiver oportunidade, vem fazer esse curso com a gente. Eu vou ficar muito feliz de recebê-los aqui em Brusque. Um grande beijo, até mais.